E o calor volta nesta segunda-feira aqui no sul do Brasil. A gente consegue observar aí a projeção aqui do modelo canadense, temperaturas passando aí dos 30 graus aqui em Porto Alegre, Serra Gaúcha também bate 30 graus, Planalto Médio, noroeste do Rio Grande do Sul podendo passar dos 35 graus, e a temperatura se estende nessa casa de 30 graus em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Temperatura mais amena no litoral, em torno de 25, 28 graus. O que muda o litoral aí é que a gente tem o ingresso de um vento. Na imagem de satélite a gente consegue observar aqui, inclusive, que o Rio Grande do Sul neste momento praticamente não tem nuvens, é pouca nebulosidade, mas tem um vento atuante aqui, um sistema de alta pressão se formando aqui, provocando o nosso famoso nordestão, mantém o tempo praticamente aberto e limpo aí no litoral, e inclusive aqui no Vale dos Sinos praticamente sem nuvens aí no horário que eu gravo este vídeo, aqui nas câmeras do observatório, na temperatura de 24 graus em Campo Bom, Rio Grande do Sul. A gente pode observar na imagem do satélite também aí que permanece a zona de convergência do Atlântico Sul aqui, as ACAS, toda a camada de nuvens aqui entre a região norte, centro-oeste e sudeste mantém-se aí de forma bastante significativa. E na madrugada aí não foi diferente, galera. Chuva aí chegou a passar de 100 milímetros aqui numa estação lá no Rio de Janeiro. Outras estações médias aí acima de 70 milímetros. Choveu muito em vários locais na capital carioca e cidades e regiões vizinhas aí. Na Serra ainda tivemos aí um pouco de chuva lá na Friburgo, na casa de 20 a 30 milímetros. Petrópolis também. Mas a região do Grande Rio, aqui também em Niterói, Maricá, choveu bastante, somente aí nesta madrugada de segunda-feira. Mais ao sul, também lá em Anga choveu bastante. Litoral paulista também acima de 50 milímetros aqui em Ubatuba. Neste momento no Rio de Janeiro, chuvas esparsas isoladas aí. Vale do Paraíba, Campinas também tem instabilidade. E tivemos alguns índices acumulados aqui em alguns pontos. Franco da Rocha aí em torno de 50 milímetros. Então tivemos aí na madrugada bastante chuvas isoladas com bastante intensidade, inclusive. Vamos ver os principais pontos aqui então, como fica o restante dessa segunda-feira. Antes de continuar, muito importante, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se tiver no celular, depois do botãozinho de gostei, assenta o dedo no Hypar. Olhando aqui a simulação do modelo europeu 0Z, a gente observa que praticamente não tem chuva no Rio Grande do Sul, mas tem alguns pontos que começam a aparecer aí de forma isolada. E devido a essa questão da temperatura alta hoje, essa semana a gente vai ter bastante perturbação atmosférica, tem uma previsão aí de uma frente fria lá por quinta-feira, sexta-feira, atravessando o sul do Brasil, mas até lá, devido à temperatura alta, a gente tem aí condições de risco de temporais à tarde, temporais típicos de verão, bastante irregulares, com possibilidade de chuva forte, com possibilidade de ventos e também queda potencial aí em alguns casos de granizo, desde o granizo pequeno até um pouco maior. Normalmente no verão é um pouquinho menor. Então esse é o grande destaque da semana, a gente já falou isso na live de ontem, e ele permanece aí a partir de hoje. Então hoje à tarde a gente já pode ter aí alguma condição isolada. Essa semana eu vou estar monitorando aí todas as tardes os radares, qualquer coisa eu aviso vocês aqui nos grupos. Seguindo aqui, então Santa Catarina também tem pouca condição de instabilidade, mesma condição de possíveis pancadas à tarde, bastante nebulosidade na região leste, se estendendo aí de Floripa, todo o litoral norte e sul de Santa Catarina, parte central aqui até Caçador, algumas pancadas, Lages, Curitibanos, também lá em Curitiba tem possibilidade aí de pancadas ainda, riscos isolados, bastante nebulosidade chegando em Ponta Grossa, região central, o litoral paranaense também, já lá em Londrina, Cascavel, Pato Branco, aqui a metade oeste praticamente não tem instabilidade, o risco é bem pequeno, muito calor também, perto de 30 graus, assim como a metade oeste de Santa Catarina. E os extremos sul do Mato Grosso do Sul, a gente observa aí a metade sul, abaixo de Campo Grande, o extremo oeste do Mato Grosso do Sul também não tem instabilidade. Mas em Três Lagoas pode ter algumas pancadas isoladas e lá na divisa com o Mato Grosso. Já se estendendo para São Paulo, então a gente vê uma linha divisória aqui da quantidade de instabilidade. Acima de Bauru, Botucatu, Campinas tem chuva, São Paulo, capital, tem chuva. A faixa mais sul aqui tem instabilidades. Praticamente todas à tarde, tá, pessoal? Esse é o grande destaque aí também, que as instabilidades de verão, típicos temporais de verão, continuam nesse dia 9 de fevereiro, nessa semana aí pré-carnaval.
Então, na capital paulista, a gente tem instabilidade principalmente aí perto e depois do meio-dia, se estendendo para o litoral aí a partir de Santos, pode ter alguma instabilidade. Lá em Itanhaém também há a possibilidade de pancadas à tarde ou garoa fina, se estendendo para o Vale do Paraíba, onde a gente tem possibilidade de acima de 30 milímetros. Pela projeção de hoje, a gente observa que São José do Rio Preto também pode bater 30 milímetros, Novo Horizonte, Ribeirão Preto, Franca, a parte centro, norte e nordeste é que chove mais, divisa aí com o sul de Minas. A região do Triângulo Mineiro, toda a divisa com São Paulo, tem índices projetados podendo passar de 30 milímetros e também em direção à região central aqui, passando pelo Mato Grosso e se estendendo até o Amazonas, que lá em Manaus tem estabilidade perto do meio-dia e deve seguir assim com chuva forte no início da manhã, mudou um pouquinho o quadro, mas deve continuar aí até o final do dia com bastante instabilidade. Já a capital carioca e todo o litoral aqui, a chuva é um pouquinho menor aí, se estende aí de forma irregular durante o dia, podendo ter períodos de melhoria, mas mantém o tempo nublado. E o modelo atual mostra que a instabilidade segue até a noite, bem como em toda a Serra Carioca, também aí na região de Juiz de Fora, até Barbacena, Santos Dumont, Conselheiro Lafayette, chegando a instabilidade até Belo Horizonte, aí, principalmente à tarde, uma condição um pouco menor. Em direção ao Espírito Santo, lá em Cachoeiro do Itapemirim, a gente tem instabilidade principalmente à tarde, podendo chegar aí acima de 10 a 15 milímetros. Vitória pode ter algumas pancadas também à tarde. Lá em Colatina, por enquanto, a condição ali é bem pequena. Final do dia, início da noite, pancadas isoladas. O que se destaca, pessoal, em todas essas regiões, também aqui no Espírito Santo, temperatura na casa de 35 graus. Isso pode acarretar formações de temporais, vento, descargas elétricas à tarde, porque os simuladores aí de tempo mais severo colocam aí riscos sim de descargas elétricas, formação de nuvens aí com mais intensidade, podendo ter aí chuvas intensas e muita descarga elétrica. Restante do Nordeste, a gente vê aí que no litoral entre São Mateus até Salvador praticamente não tem chuva, Feira de Santana também não tem chuva. Temos chuva aqui acima de Salvador completamente irregular, também o litoral aqui do Nordeste, João Pessoa, Recife, Maceió. A chuva fica um pouco mais concentrada aqui nessa faixa aqui, leste, e Natal quase não tem chuva, Mossoró, Fortaleza praticamente nada, a região nordeste aqui praticamente sem chuva também, lá em São Luís do Maranhão, e chove lá em Bragança, chove em Belém do Pará, Macapá, onde temos aí pontos de maior irregularidade. No geral, pessoal, as ACAS continuam atuando nesta segunda-feira, temperaturas sobem, riscos de temporais de verão, afinal ainda estamos no verão climático e também no verão astronômico. Então esse é o principal ponto de atenção para essa segunda-feira, revisando aqui o modelo ECMWF europeu na rodada 0Z. Qualquer novidade eu aviso vocês aí nos grupos, então já se inscreve, ativa o sininho, também deixa o like neste vídeo e a gente se vê hoje à noite às 20 horas na live para a atualização da terça-feira e a gente já começa a olhar como é que fica aí o feriado de carnaval. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima segunda-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.